Bem, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e estamos no último capítulo, no final do último capítulo. E no sábado passado nós estamos estudando sobre a prece, que no capítulo é o capítulo 28. E Kardec, nesse último capítulo, faz uma série de preces, E como eu tinha prometido, quer dizer, então a gente vai fazer hoje uma reflexão especial sobre a oração do Pai Nosso, que foi aquela oração que Jesus nos ensinou. Ela está lá no Sermão da Montanha, como uma exemplificação de como devemos fazer a nossa prece. Antes de qualquer reflexão, quer dizer, antes de qualquer oração, nós devemos preparar as nossas almas, como está escrito lá no livro do Eclesiástico, 18:23. Então, antes que a gente faça a nossa reflexão, a nossa intimidade com Deus, quer dizer, é uma postura nossa, sempre preparar as nossas almas para a gente ter essa espécie desse encontro com Deus, São Tomás de Aquino diz que a oração do Pai Nosso, entre todas, é a oração por excelência, pois possui as 5 qualidades requeridas para qualquer oração. Então, o grande santo da igreja, tem inclusive um livro grande que ele escreveu, um livro sobre a reflexão do Pai Nosso e da Ave Maria. Então, nisso, segundo São Tomás de Aquino, ele diz que uma oração deve ser confiante, reta, ordenada, devota e humilde. Quer dizer, toda oração deve ter essas qualidades, quer dizer, aquela pessoa que vai fazer essa oração tem que ter confiança, tem que ter a retidão, tem que ter, quer dizer, uma posição ordenada da intimidade dele com a intimidade da divindade, uma posição de devoto, daquele que realmente está comprometido e segue os ensinamentos, e acima de tudo, uma qualidade de humildade. Então essa a gente pode dizer que são as 5 qualidades que São Tomás de Aquino coloca na oração do Pai Nosso. E para a gente começar essa oração do Pai Nosso, a primeira expressão que a gente tem, ela é um setenário, para quem estuda, quando a gente vai fazer um estudo esotérico dos ensinamentos, seja dentro da Kabbalah, dentro das outras religiões mais profundas e isoladas, todas elas têm aquilo que a gente pode chamar uma ordenação de 7 princípios, ou de 7 súplicas, de 7 petições, enfim. Ela está situada nessas... Que do ponto de vista até do nosso mundo aqui, gente, há uma sequência do número 7 em tudo. Inclusive, a própria ciência, estudando todos os elementos, quer dizer, a gente tem aquela tabela periódica, que ela é uma tabela setenária. Ela é dividida toda ela em 7 colunas, em 7 chaves. E o 8º elemento são os chamados gás nobres, que normalmente não se combinam. E as 7 notas musicais, enfim, se a gente fosse fazer uma reflexão sobre os sistemas setenários, daria um seminário. Mas então a gente começa o Pai Nosso com um versículo lá de Jeremias. Diz o Senhor, através de Jeremias: chamar-me-ás meu Pai. Então observe que a oração, quando Jesus começa essa oração, ele está acarreando em torno de si todos aqueles grandes profetas que vieram lá atrás. E numa dessas de Jeremias está dizendo, então o Senhor está dizendo que era para ele ser chamado de Pai. Como Pai, então, Deus nos criou por amor à sua imagem e semelhança. Essa é uma da manifestação mais sublime, porque a nossa criação foi um amor de Deus pela criatura, com Ele mesmo. E nesse sentido, quer dizer, a gente pode dizer que o primeiro princípio da criação está baseada no amor. Então, como amor, então, como Pai, então, nós devemos honrá-los. Olha, o filho honrará o Pai. Se sou Pai, aonde está a minha honra? Está também lá no profeta Malaquias. Então, toda a nossa
tradição de educação, observe, sempre é no sentido de um pai sempre honrar, e não só honrar, mas a gente vai ver também imitar, né? Imitar o pai. Uma criança, quando ela começa a compreender o mundo, o pai nada mais é do que o grande mestre em que essa criança vai se projetar na forma de imitação. Ela vai imitar quase todas as formas. Então, nós devemos honrá-lo com o coração. E eu também aqui tem um outro versículo que está lá em Isaías, né? Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E que Jesus também vai se referir na sua carta, né, legada à humanidade. Então, como nessa primeira expressão do Pai Nosso, como Pai, então, devemos imitá-lo. E essa imitação, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer é o sentido do amor, né? Que está lá na carta de Paulo aos Efésios, quando Paulo diz: sejam imitadores de Deus, como filhos bem-amados, e caminhai no amor. Então, a proporção que a gente vai começando a fazer uma reflexão nessa oração do Pai Nosso, a gente vê que ela está toda fundamentada nos ensinamentos do Cristo através dos profetas, nos 1500 anos, ou se nós considerarmos lá de Abraão, há quase 2000 anos antes de Cristo, né? Então, a segunda imitação deve ser em misericórdia, né? Jesus nos diz lá no Evangelho de Lucas, né, para nós sermos misericordiosos. E a terceira imitação seria em perfeição, né? Jesus nos diz também no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Claro que essa frase traz uma implicação grandiosa, porque na nossa imperfeição, dificilmente nós podemos ser perfeitos numa única encarnação, com um único propósito de compreensão da vida em toda a sua grandiosidade. E aqui a gente está nessa expressão completa dessa primeira invocação do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu. Jesus está então nos apresentando um Pai que está num determinado lugar que ele chama de céu. E essa invocação reflete a condição mais profunda da base anímica da nossa natureza humana. Por quê? Porque de maneira geral, a gente aqui no mundo aqui, é como se nós nos encontrássemos só, órfão, né? Deus distante. Que pai é esse, né? Que Deus é esse que não se manifesta, que se manifesta através de princípios, de ordens, de lei, de disciplina. Toda a nossa vida ela é regulada por leis, né? Por mandamentos, que no sentido do filósofo Immanuel Kant, que vai dizer que são imperativos da vida, né? Então essa essa primeira expressão do Evangelho, ela nos conduz a essa nossa reflexão. Quer dizer, nós estamos num mundo aqui, nesse planeta, isolado, né? Temos um sol que nos ilumina, uma lua que reflete a luz do sol de uma forma coerente, né? De uma forma que a gente tem aquela sensação da presença da luz, porque ela não nos abandona, ainda que nós estejamos na sombra, mas sempre numa posição, numa compreensão segmentada de que Deus está em outro lugar e não em nós mesmos. Então, aonde está, quer dizer, que estás no céu, onde está esse Pai então? Onde está o Pai? Né? Então a gente poderia dizer, respondendo numa própria resposta de Jesus no Evangelho de Lucas, né? O reino de Deus está dentro de vós. Então onde é que está o Pai? Onde é que está esse céu? Dentro de nós mesmos. A proporção então que a gente vai começando a refletir só na primeira frase do Pai Nosso, a gente vai nos aprofundando cada vez mais numa mensagem muito mais transcendental em relação a esse nosso mundo material.
O céu, então, não é um lugar físico, nem mesmo um ambiente espiritual inacessível. O céu é a nossa condição unificada com o Pai, naquela expressão de Jesus quando ele diz: eu e o Pai somos uns. Então esse é o céu, é essa unificação, quer dizer, a nossa condição humana de ignorância, da gente não compreender a lei, não compreender o Evangelho, e compreender que nós estamos aqui nesse mundo só para trabalhar a nossa evolução, a nossa pureza, e voltarmos para o mundo espiritual, para cada vez mais nos aproximarmos desse reino dos céus, quer dizer, desse lugar onde está Deus Todo-Poderoso. Enquanto nós não tivermos essa compreensão, a gente vai ficar nesse ciclo, né, que a gente chama aqui de escada de Jacó, naquele ciclo de sobe e desce, né, através das encarnações e reencarnações. Então o Pai é o nosso ser interno, é o eu sou divino espiritual, pois Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, nos diz Jesus no encontro com a samaritana, que é um encontro belíssimo ali, entre os dois seres, né? Uma que estava naquela busca, né, de uma profundidade intensa do Pai Celestial. E Jesus, compreendendo essa busca, ele despede os discípulos, né, manda os discípulos irem à cidade, e ele então se aproxima daquele lugar, onde ele já sabe, né, que aquela pessoa vai buscar água naquele poço. E aí começa um dos diálogos mais bonitos do Evangelho. E é um dos trechos do Evangelho onde ele se identifica, onde ele se manifesta. Porque ela mesmo vai dizer, quando vier o Messias, vai nos esclarecer e dizer todinho. E Jesus então diz para ela, eu sou o Messias. Então, para ele se revelar para aquela entidade, para aquela pessoa, ela tinha que ter um nível já de maturidade espiritual muito elevado. Porque nem para a mãe, no texto dos evangelhos, ele se revela. Para os discípulos, ele só se revela no sentido indireto, quando ele faz aquelas perguntas. Quem pensais que eu sou? E depois também ele se revela para o cego de nascença. Depois que ele cura aquele cego de nascença, o cego vai... O cego não sabe, estava cego ainda quando foi curado, mas quando ele volta a enxergar e volta para o templo de novo, Cristo se dirige a ele e pergunta se ele tem fé para compreender a grandiosidade da divindade. E ele diz, quem é, Senhor, para que eu o adore? E ele diz, é quem está na tua frente. Olha lá, quer dizer, então, são só nesses três momentos que Jesus se revela como o Messias. Então é nesse estado de unificação, nesse estado de eu e o Pai somos um, é que nós podemos compreender já um reino dos céus numa forma mais profunda da revelação que Jesus está nos trazendo. Que está no céu. Então esta é a primeira parte da invocação, onde se expressa o lugar sagrado de Deus Pai. Ele está onde? No céu. Mas onde está esse céu? Esse céu, ele está também dentro de nós. Está em toda a manifestação, em toda a criação. Na beleza e na perfeição, na pureza, que através do nosso trabalho nós vamos compreendendo e revelando. Então, oração, Pai Nosso, depois de invocar Deus como Pai, nos abre para 7 petições. As 3 primeiras nos fazem adentrar a glória de Deus, e as 4 seguintes nos revelam o caminho para chegar até lá. Adentremos no que diz cada uma destas 7 petições. Petições ou súplicas, Então, santificado seja o vosso nome. A primeira súplica é um ato de louvor e ação de graças, pois santificar o nome de Deus é reconhecer, é gratidão perfeita para toda a obra criada e revelada. Então, a proporção que a gente vai compreendendo esse nome santificado, a gente deve sempre ser olhado como uma santidade, uma santificação que se apresenta para nós aqui.
E o interessante, observe que nessa oração, Jesus não dá ao Pai um nome específico, mas diz: santificado seja o vosso nome. Porque o nome muda de acordo com as revelações espirituais e religiosas. Quer dizer, o nome muda de acordo com a religião, com a crença, com a fé. Mas a fonte criadora é a mesma. Assim, qualquer que seja o nome dado, esse nome abrange todas as crenças, pois o nome é sempre santificado. Então Jesus não disse assim: santificado seja Deus, santificado seja Jeová, santificado seja Alá, santificado seja Brahma, santificado seja o nome de um Deus qualquer, uma denominação que se dá. Mas Jesus nos expressa uma santidade ecumênica que serve para todos os povos, para todas as religiões, para todas as crenças. Porque ele diz: santificado seja o vosso nome. E no sentido, a gente pode dizer que no sentido, principalmente no sentido da Cabalá mais profunda, o nome de Deus era impronunciável. Quer dizer, nós seres humanos, nas nossas imperfeições, não temos a pureza para pronunciar o nome de Deus. Ele era pronunciado pouquíssimas vezes na festa do Santo dos Santos, né? Quando era denominado o nome dele. Então, venha a nós o vosso reino. Nesse terceiro centenário, quer dizer, é aquele que a gente pode dizer que é uma expressão da entrega. Quer dizer, venha a nós o vosso reino. É aquela situação em que a gente se coloca para essa entrega, para essa compreensão da divindade que está em nós mesmos, né? Então, nós seres humanos e todos os seres que habitamos a Terra, somos ainda imaturos para caminhar por nós mesmos, sem auxílio da divindade. Assim, quer dizer, nós somos crianças. Uma criança pequenina precisa sempre do pai, da mãe, enfim, dos pais, para se caminhar. Uma criança, quando ela está na rua caminhando com os pais, ela fica alegre, mas de repente, se os pais somem da vista, ela começa a ficar insegura e até a chorar, porque ela começa a procurar os pais. E então é nesse sentido que venha a nós, quer dizer, uma criancinha, venha a mim o meu pai, que me dá segurança. Então é nesse sentido que Jesus faz, né, essa terceira centenária na expressão do Pai Nosso. Então, só na entrega à misericórdia divina, só nessa entrega se encontra a compreensão de nosso eu, do nosso propósito. Se não reconhecermos a força infinita que, desde sempre, para sempre, existiu, existe e existirá, não somos capazes de fazer nada. Temos, então, um convite e uma exortação à fé. A mesma fé que é capaz de mover montanhas. Sem esta entrega, permaneceria o homem estagnado em sua vida comum. Então você tem que fazer no momento do propósito dessa oração, a proporção que a gente vai estudando e nos aprofundando em cada frase, ela vai nos trazendo uma revelação profunda da jornada espiritual do espírito imortal. Assim na terra como no céu. Aqui, eu peguei aqui uma expressão que está lá nos grandes princípios, também nos 7 princípios de Hermes Trismegisto, que é o segundo princípio. Porque o primeiro princípio em Hermes, da revelação lá, ele diz que toda a criação, todo o universo é mental. Deus é mental, quer dizer, o universo é mental. Então, é o chamado princípio do mentalismo, né? E o segundo princípio é o princípio da correspondência. E ele se expressa assim, quer dizer, tudo que está embaixo é igual ao que está em cima. E eu parafraseando, quer dizer, assim na terra como no céu, chegamos aqui, assim como o que está embaixo, seja como o que está em cima. O primeiro verso do Pai Nosso evoca a presença de Deus Pai no céu, quer dizer, Pai Nosso que está no céu. E também mostra a presença de Deus na terra como Filho. Este Filho, além de Jesus, somos todos
cada um de nós peregrinos na terra. Então é essa compreensão que a gente deve ter do Pai Nosso. Nós somos também filhos de Deus. Então, e nós somos um filho de Deus, que nós nos sentimos assim, como se filhos fossem isolados desse Pai. Mas esse isolamento se dá pela nossa ignorância, pela nossa incompreensão, através da meditação, de compreender que toda a beleza, toda a perfeição está no próprio funcionamento do nosso corpo, na beleza da vida que se manifesta por toda parte. E Jesus nos diz também no Evangelho: eu já vos disse, vós sois deuses. Quer dizer, ele diz isso aonde? Lá nos Eclesiásticos, não sei se é Eclesiástico ou Provérbios, parece que ele diz, quer dizer, vós sois deuses. Então ele repete, eu já vos disse, vós sois deuses. Só que nós somos, quer dizer, deuses como o quê? Como filhos do Pai, como uma expressão da divindade. Nesse sentido, nós somos deuses, deuses pequeninos, menores. Então, por isso que ele diz, assim na terra, quer dizer, assim na terra, nós, como pequeninos deuses, como no céu, que é onde está Deus. Mas nós já vimos que esse Deus, nesse permeamento profundo, está também em nós, né? No sentido mais profundo, porque Deus é Espírito, e nós somos também Espíritos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesse sentido também a gente pode dizer que devemos exercitar o nosso corpo físico e espiritual no curso do caminho, para que esse corpo seja educado a aceitar possíveis provações e encará-las não como obstáculo, muito menos como com o coração cheio de desespero, mas encarado como oportunidade de crescimento. Então, toda vez que nós vamos dizer, o Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, quer dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, quer dizer, o pão nosso, através da oração, observe, através da oração, já é um pão que alimenta o espírito. E complementando esse alimento espiritual, a gente pode estender para o alimento físico, que mantém esse castelo, quer dizer, esse corpo físico, que é belíssimo, né? No dizer do Senhor Krishna, na outra revelação do Oriente, quer dizer, nós vivemos num castelo belíssimo, todo enfeitado, perfeito, quer dizer, o nosso sistema orgânico, nossos órgãos, rins, fígados, coração, é um sistema perfeito. Eles funcionam independentemente da nossa querer, da nossa vontade. Quer dizer, há uma manifestação perfeita que, devido à nossa ignorância, às vezes a gente contamina esse castelo com que a gente coloca para manter essa estrutura física que dá suporte ao espírito imortal. Então, nesse sentido, a gente tem também a sexta expressão do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ao que nos tem ofendido. Esse sexto centenário do Pai Nosso, a gente pode dizer que é o grande ensinamento do alto perdão. O alto perdão, quer dizer, uma das coisas mais belas é quando a gente começa a exercitar o alto perdão. Porque através da compreensão e do exercitamento do alto perdão, nós começamos a ter o nosso corpo espiritual, o nosso espírito cheio de perdão. E aí a gente começa a perdoar todos aqueles que porventura nós imaginamos que nos ofendemos. Perdoar a mim mesmo é algo que eu, e somente eu, sou capaz de vivenciar dentro de meu ser superior, que está em contato com o Criador. Eu só posso me sentir ofendido se eu permitir que a ofensa me macule. Sem minha permissão, consciente ou inconsciente, a ofensa não existirá. As ofensas que o Pai deve perdoar precisam ser antes perdoadas em mim, por eu mesmo.
E isso é tão bonito, tão belo, porque a proporção que nós vamos exercitando o auto-perdão, nós vamos nos perdoando os nossos próprios erros pela nossa ignorância. Quer dizer, a proporção que a gente vai compreendendo a verdade do que nós não devemos fazer, poxa, mas eu estou fazendo, ontem eu errei 10 vezes. Aí eu vou fazer uma prece para hoje, eu errar só 9. Porque a gente não deixa de errar constantemente. Nós estamos aqui exatamente porque nós ainda somos errantes nas grandes jornadas da vida. Kardec tem uma expressão belíssima nas vidas intermitentes, ou na vida espiritual, quer dizer, é chamada vida na erraticidade. Claro que é uma vida, quer dizer, Kardec, como não tinha outro nome para dar, colocou, quer dizer, em função dos nossos erros que nós temos, essa vida de erro, de erraticidade. Porque o espírito de luz elevado, ele não mora na erraticidade, ele não fica no mundo espiritual errando. Pelo contrário, ele fica, né, trabalhando e cada vez mais se unificando com Deus. Mas na nossa expressão comum dos nossos erros, tal, quer dizer, é uma vida na erraticidade, como Kardec falou. Então, observe, esse perdoais as nossas ofensas, quer dizer, perdoai a nós mesmos, na nossa ignorância, que a gente vai fazendo muitas coisas, mas através dessa compreensão, a gente pode exercer o auto-perdão. Quantas e quantas vezes os grandes mártires do cristianismo foram ofendidos? E eles não se sentiam ofendidos. Por quê? Porque eles não se deixavam macular. Não recebiam aquela ofensa como uma mácula. Mas tinham compaixão e misericórdia para com o outro. Quantas vezes o Chico Xavier, quer dizer, o nosso Chico não foi ofendido por outras instituições que não o compreendiam? E ele, através do auto-perdão, perdoava todas aquelas pessoas. Por quê? Porque o auto-perdão já estava nele, tranquilo. E todos os outros grandes santos da igreja, né? Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Para não agir na tentação de querer, por minha vontade, cair no erro das coisas terrenas. Por quê? Porque, como nos diz Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o Cristo não é deste mundo e todos nós procuramos caminhar com o Cristo, também, para cada um de nós, o nosso reino não é desse mundo. Então a gente tem que começar a procurar, quer dizer, a colocar isso em prática. O meu reino não é deste mundo. Eu sou imortal. E como um ser imortal, a morte para mim é uma bênção. E eu já falei muitas e muitas vezes aqui, né, sobre a cerimônia da morte, que a gente tanto teme e tem medo, né? Então, de querer por minha vontade cair no erro das coisas terrenas, suplico para o Pai, me ajude, pois sem o seu grande auxílio não conseguirei livrar-me das tentações ilusórias, das atribulações da vida, que crio a fantasia de que esta vida aqui na Terra é, em si mesma e por si mesma, a grande finalidade. Quer dizer, uma quantidade enorme de pessoas na Terra, a vida é essa aqui. Então a gente tem que viver essa vida intensamente, o máximo do possível. Ainda parece que foi ontem, eu estava assistindo um programa e que a pessoa falando sobre as profecias do fim do mundo e tal. E ele perguntava para várias pessoas assim: e se a vida acabasse hoje, se o mundo acabasse hoje, o que é que você faria? Aí cada um ia dando um palpite de forma diferente. Aí uma outra disse assim: eu ia para o comércio fazer um bocado de compra, comprava tudo lá porque aí eu ia embora e não ficava devendo para ninguém. Quer dizer, a gente percebe isso às vezes a gente fica, é uma expressão, às vezes, mas é uma forma de como a pessoa encara esse mundo, de como a pessoa abraça esse mundo como toda a finalidade da vida, como todo o propósito. Então é através dessas compreensões que a gente às vezes vai nos iludindo, né, nos grandes equívocos da vida. Então estar na Terra não significa ficar na Terra ou ser da Terra. O mal é a ilusão do mundo.
E às vezes a gente, muitas dessas, né, desses programas que fala sobre os extraterrestres, quer dizer, quer dizer, nós somos uns extraterrestres, nós não somos da Terra. A nossa origem não é aqui nesse mundo território, nesse território terrestre aqui. Então quando a gente vai dizer, olha, extraterrestre chegou aqui e tal, não, nós somos aqui. É claro que a gente, é o nosso hábito dizer o seguinte: quando a gente chega em determinado lugar, se você chega numa praia e coloca a sua toalha naquela praia ali, você determina o seu lugar. E aí daquele que passar por cima da toalha, né? Se alguém passar por cima, você vai dizer, esse lugar aqui é meu, eu determinei aqui, tem tanto lugar aqui, você passa por cima da minha toalha, do meu lugar aqui, quer dizer, a gente determina. Então quando a gente chega aqui e reencarna, esse lugar aqui é nosso, a Terra, ao longo das nossas reencarnações, a gente vai colocando isso na nossa memória. De tal maneira que os grandes espíritos, as outras moradas, como diz Jesus, nas casas do Pai, quando chegam aqui, para essa ciência que está ainda meio ignorante, capenga, diz que são o quê? Extraterrestres. Nós que somos os donos desse pedaço aqui. Enfim, o velho problema da gente valorizar as coisas materiais. E em função disso a gente valoriza o próprio corpo, porque o corpo para a gente, às vezes, é tudo, né? E aqui, então, para finalizar esse estudo de Pai Nosso mais profundo, eu trouxe um Pai Nosso, que ele é muito, né, está muito nas redes, muito falados e tal aí, mas que às vezes, né, a gente não se detém para uma profundidade do que é colocado ali. Então a gente vai nessa nossa, né, singela reflexão sobre o Pai Nosso, que a gente está, né, fazendo essa conclusão do último capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec trata sobre as orações, e ele mesmo faz uma reflexão, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estudamos no sábado passado. Então a gente vai dizer assim: se em minha vida não hajo amando como filho de Deus, será inútil dizer Pai Nosso. Se os meus valores são os bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se penso e ajo por comodismo, com medo e superstição, será inútil dizer, santificado seja o vosso nome. Se a vida aqui me é tão sedutora, cheia de supérflua futilidade, será inútil dizer, venha a nós o vosso reino. Meu reino é esse aqui mesmo. Se no fundo quero mesmo que todos os meus desejos se realizem, será inútil dizer, seja feita a vossa vontade. Se hajo acumulando riqueza, desprezando os que passam fome, será inútil dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se hajo com injustiça, magoando, ferindo e oprimindo meus semelhantes, será inútil dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se escolho o caminho fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer, e não nos deixei cair em tentação. Se procuro os prazeres materiais e tudo o que é proibido me seduz, será inútil dizer, livrai-me do mal. Se sabendo que sou assim, sigo me omitindo e nada faço para me modificar, será inútil dizer, amém. Quer dizer, toda a oração do Pai Nosso, de uma forma mecânica, é uma futilidade. Porque Jesus, quando nos trouxe essa oração, Ele trouxe a oração para a gente refletir sobre ela numa conexão profunda da nossa vida neste mundo, para nos unificarmos com Deus. Para que através dessa oração singela, mas profundamente ecumênica, profundamente norteadora dos propósitos da vida espiritual, seja para nós sempre esta oração do Pai Nosso, uma meta que reflete a profundidade da mensagem do Cristo no Sermão da Montanha, que é onde ele faz toda a síntese dos ensinamentos dele. E essa oração traz para a gente, então, aquele sentido quando a gente diz, Pai Nosso que está no céu.
Quer dizer, observe que um pai que é nosso, do coletivo, quer dizer, é um pai que reflete a criação. E nessa criação, é como se nós nos olhássemos num espelho, né? Quando a gente olha num espelho, nós estamos nos vendo no espelho e transferimos para esse espelho toda a nossa vida, toda a nossa personalidade. E o espelho vai ser o propósito da nossa vida, uma vida espelhada. E a gente pode também aprofundar esse conceito desse espelho para uma esfera agora, uma esfera oca por dentro, toda espelhada. Imagine que o universo, o mundo, seja uma esfera por dentro, toda espelhada. E você no centro dessa esfera está vendo, você está vendo para onde você olha, para cima, para baixo, para o lado, para que você vê o quê? Você mesmo. É nesse sentido que a gente podemos compreender Deus dentro de nós. Deus é esse reflexo que está no nosso interior ainda e que nós ainda não conseguimos atingirmos devido a estarmos mergulhados no mundo das transições, do trabalho econômico, das atribulações, das preocupações do mundo material. Mas a proporção que nós vamos nos aprofundando nisso e nos interiorizando, nós vamos cada vez mais nos aproximando da divindade que está em nós mesmos. É por isso que os grandes mestres do Oriente, quer dizer, adquirem esse grande conhecimento através da meditação. E Jesus mesmo nos diz, quer dizer, quando nós quisermos nos fazermos a nossa união com Deus, quer dizer, fechemos a porta do nosso quarto, quer dizer, qual é o nosso quarto? Da nossa morada, quer dizer, fechamos os olhos e procuremos nos interiorizar que Ele vai saber todas as nossas necessidades. Então, que a paz de Jesus seja em nossos corações e que possamos, através dessa pequena reflexão, compreender a grandiosidade que é a oração do Pai Nosso. Uma boa tarde a todos, e fiquem na paz de Jesus, então. Tá bom?